nessa já. Então, vamos recapitular aqui, né? Só para a gente poder relembrar o que nós fizemos na aula passada, né? Nós estávamos falando sobre Krishna, a gente estava começando a falar sobre Krishna. Sim. Então, nós estávamos contextualizando, apresentando Krishna, certo? Agora, a proposta aqui é que nós vamos apresentar Krishna como sendo uma proposta alternativa à concepção de Deus. Porque quando se fala em Deus, na humanidade, no presente momento, qual é a ideia que você tem? Por exemplo, se falamos para você, por exemplo, Deus, o que vem na sua cabeça? Basicamente vem as concepções de Deus explicadas, são de três formas, ou explicadas pelos cristãos, ou a concepção de Deus explicada pelos muçulmanos, ou a concepção de Deus explicada pelo pensador, pelo livre pensador, que é uma concepção impessoal, esotérica, vamos dizer assim. Procede? Então, nós temos basicamente essas três alternativas aí, essas três opções. Então, falamos de Deus, a gente tem uma ideia vaga de Deus, que é uma luz, que todo mundo tem a sua concepção de Deus, é uma coisa diluída, uma ideia radicalmente democrática, em que todos podem criar a sua própria ideia de Deus e, portanto, no final das contas, ninguém pode de fato dar uma definição de que tal pessoa seria a pessoa mais indicada para ser ou assumir essa posição de Deus, ou seria Deus no caso. Essa seria a concepção impessoal. No final, como não se tem uma definição objetiva em relação a Deus, vira tudo uma luz, que pode também, basicamente, de certa forma, em alguns momentos até fica parecendo assim uma grande, enorme ameba luminosa, né? Fica aí flutuando no espaço em algum lugar. Então acaba sendo também muito vago, não é objetivo. A gente não consegue lidar com essa informação, porque ela é muito diluída, então você não... muito abstrata, né? Você não consegue... No final, o que acontece é que a gente acaba desistindo da ideia e seja o que Deus quiser e vai por aí fora. Mas daí nós temos as alternativas, que são Deus é explicada do ponto de vista dos judeus. O cristianismo é uma vertente do judaísmo. O cristianismo é um ramo do judaísmo. Nós teríamos aí a raiz, o tronco, que seria o judaísmo, que veio da Torá. Daí nós temos o cristianismo, né? O islamismo também é um ramo consequente da Torá, que seria o judaísmo original. Então você tem, a partir do judaísmo, você tem o islamismo e também tem o cristianismo, que são ambos as vertentes, partem do princípio do Antigo Testamento, né? E só que uma vertente apresenta o conceito de Deus como sendo Jeová e o outro como sendo Alá. Ambos... Eles fizeram interpretações. Eles fizeram interpretações paralelas. Não são nem interpretações radicalmente contraditórias, são interpretações paralelas, na verdade, né? Bom, então, mas ambos aceitam a raiz, que é a Torá. Ambos são baseados aí nesse princípio, que é a Torá. Mas a tradução para Alá é o grande, né? E a tradução para Jeová é o Senhor dos exércitos. Então, são sinônimos, né? O grande, tipo Alexandre o Grande. O que é Alexandre o Grande? É um capitão, um general militar, né? Pedro o Grande e tal, né? Ricardo o Grande. Então, qualquer coisa que você coloca o grande aí no meio, qual é a ideia de uma pessoa extremamente poderosa? Certo? Sim. Então, se você coloca Jeová, que é o Senhor dos Exércitos, ninguém pode ser o Senhor dos Exércitos se não for um chefe militar, né? Um rei ou alguém com muito poder. Então, se você colocar Alá e Jeová e analisar etimologicamente o sentido do significado que esses nomes intrinsecamente trazem embutidos a eles, nós temos sinônimos equivalentes.
Ou seja, eles praticamente falam da mesma coisa, né? Então, nós temos essas alternativas. Quando a gente pensa em Deus, nós temos essas alternativas. O problema é que, como a aplicabilidade do conceito de Deus pelas religiões, por essas religiões, foi assim, de certa forma, desgastado, né? Os créditos foram queimados, porque na tentativa de acertar, muitos erros foram cometidos, né? Muitos erros violentos, né? Houve muita violência, porque, claro, você tem aí uma humanidade, né? Uma comunidade humana que está se desenvolvendo. Tem existe escassez, poucos recursos. Então, o impulso pela sobrevivência é violento. Na floresta, por exemplo, a gente olha a floresta, aquela coisa linda, né? Aquela coisa romântica. Mas quando você entra para conviver no ambiente da floresta, no ambiente dos animais, é extremamente violento. É agressivo. Existe um nível de violência radical na convivência entre os animais, né? Tanto é que eles estão o tempo todo, né, preocupados, né? Assim, ansiosos. Então existe muita violência. No âmbito de sobrevivência, no âmbito animal, existe uma predominância do princípio que é a violência. Então quando você tem aí uma escassez e uma humanidade que basicamente está saindo da sua animalidade, então o princípio de violência prevalece, né? Permanece. E, claro, então você vai ter aí uma série de lutas pela sobrevivência e, ao mesmo tempo, você tem aí uma ideia intuitiva de Deus também já aparecendo. Porque a ideia de Deus, ou a concepção de Deus, ou a intuição de Deus, não é um patrimônio local criado pelos judeus, criado pelos muçulmanos, criado pelos indianos, criado pelos... Não é. É uma intuição natural da alma. Se você entrar na floresta e conversar e observar os aborígenes, eles têm uma intuição de Deus. Por exemplo, a ideia aqui nós temos no Brasil, os índios tupi-guaranis, têm a concepção de Deus como sendo Tupã, o desconhecido, o grande, o criador de tudo. Está acima dos trovões, acima das nuvens. Então, não tem um livro lá escrito dizendo para eles que tem um criador original. Não existe isso daí. Mas intuitivamente a alma manifesta esse conceito, porque vai junto com a alma. A ideia de Deus, a intuição de Deus é intrínseco à alma, não é uma criação da mente humana, é uma intuição natural. E por isso que isso acompanha a humanidade desde quando... Desde que a humanidade começa a despertar, ter uma consciência da própria existência, essa intuição também aparece junto. Entende? Então, essas intuições, essa intuição original faz com que vai se criando diferentes formas de conceber a percepção de Deus baseado na formação local. Isso tem muito a ver também com a situação geográfica também, da condição climática do ambiente e geográfica. É muito interessante isso daí também. Por exemplo, lugares onde você tem predominância do elemento fogo, como são os desertos, por exemplo, a ideia de Deus que aparece aí, qual é? É assim, uma ideia mais agressiva de Deus, baseado no elemento fogo, destrutivo. Aí você tem o grande, o Senhor dos Exércitos, etc. Ambientes onde tem predominância do elemento água, o princípio Deus, ele fica mais suave, mais macio, mais maternal, por exemplo, como é o caso dos indianos, como é o caso dos budistas, dos índios que assim tem uma ideia da natureza como sendo mãe e tal. Então você tem água no ambiente, a concepção de Deus fica fluídica, fica suave, fica com mais doçura. Faltou o elemento água, essa intuição de Deus aparece na forma do elemento fogo, agressivo, guerreiro. É muito interessante isso, né? Porque a intuição é original, só que o local é que vai dar mais ou menos a tonalidade. Como por exemplo, você tem uma lâmpada. A lâmpada originalmente é incolor. Você coloca uma película, ela vai dar aquela cor.
Entendeu? Você coloca uma película verde, vai dar a cor verde. Você coloca vermelha, dá a cor vermelha. Então, dependendo de como é o ambiente externo se manifesta, essa intuição aparece numa tonalidade. E o mais interessante, por que a gente está falando isso daí? Por quê? Nós vamos apresentar, a nossa ideia aqui é apresentar uma concepção de Deus alternativa. Nós vamos apresentar Krishna como sendo a pessoa mais adequada para assumir essa posição de Deus. Claro que isso tem que ser contextualizado, porque senão é só uma fala. Uma pessoa pode vir e dizer, não, porque o Tupã é a pessoa mais adequada, não, porque Zeus é a pessoa mais apropriada, porque Thor é a pessoa mais apropriada, Jeová é a pessoa mais adequada, Alá é a pessoa a mais perfeita. Então, quer dizer, qualquer afirmação necessariamente exige uma contextualização que justifique e fundamente aquela informação, porque senão todo mundo pode falar o que quiser. Qualquer um pode falar. Um pessoal criou, os ateístas, para fazer uma paródia, criaram uma igreja do espaguete voador. E estão apresentando a teoria de que um grande espaguete foi o criador original de tudo. Então, quer dizer, isso, é claro que isso é uma ironia, evidentemente, mas, bom, eles podem afirmar isso também? Pode. Ué, qualquer um pode falar qualquer coisa. Né? Exatamente, qualquer um pode falar qualquer coisa. Agora, aquilo que for dito tem que ser contextualizado e tem que ser apresentado, assim, não necessariamente provas tridimensionais, mas evidências filosóficas, evidências conceituais que coadunam com a nossa capacidade de inteligência, de percepção, de observação. E não apenas um impulso cultural local de um determinado período histórico. Porque muitos deuses cresceram, se estabeleceram e desapareceram. Por exemplo, o Sócrates, há assim, uma acusação para que o Sócrates fosse morto, não foi nem necessariamente o fato de ele ser, foi o fato de ele incentivar a juventude a desrespeitar os deuses da época, que eram os deuses gregos. Então, ele foi condenado à morte por distúrbio religioso, na verdade. Porque os religiosos da época consideraram que as informações, as afirmações do Sócrates eram ofensivas em relação aos deuses. E foi por esse motivo que ele foi condenado, basicamente. E onde estão os deuses gregos no momento? Já se foram, né? Entendeu? Já. Então, os deuses babilônicos, os deuses egípcios, os deuses maias, incas, onde estão todos eles? Agora, no momento, nós temos os deuses islâmicos, os deuses judeus, e isso também pode passar. Eu não estou dizendo que vai acontecer, mas o processo histórico demonstra que uma concepção de Deus que não acompanha, digamos, o processo de evolução, que não se coaduna, tende a desaparecer com o tempo histórico. Então, nós vamos aqui apresentar a teoria, ou vamos apresentar aqui a proposta de que Krishna é a pessoa que mais coadunaria, ou seja, que convergeria para a concepção intuitiva mais perfeita de Deus. Nós vamos apresentar essa proposta. Isso tem que ser justificado. Entendeu? Então, agora, antes que a gente apresente Krishna como sendo a suprema personalidade de Deus, nós temos que justificar da onde é que veio essa afirmação, primeiramente. Quem está afirmando isso? E quais são as justificativas? As observações científicas cooperam com essa afirmação? Porque as afirmações científicas são as afirmações com as quais nós podemos lidar com a inteligência pragmática. Então, se Deus é Deus, não haveria o porquê ele prescindir ou rejeitar a inteligência pragmática para ser percebido, porque a inteligência pragmática ou a inteligência científica não seria uma fonte de observação de Deus. Entende? Então, se a observação científica rejeita
ou ela vai de encontro à afirmação que está dentro de uma escritura ou dentro de um paradigma, uma revelação. Quer dizer então que a ciência assim, não vale nada, né? Ser ignorado por Deus, né? Por que ele faria isso? Se é uma pessoa inteligente? Sim. Se a inteligência ela é da própria natureza, né? A inteligência... E se a natureza foi criada por Deus, então Deus é ciência. Exatamente. Então não haveria um princípio contraditório aí? Entende? Supomos que eu seja Deus e eu queira ser conhecido por você e você está tateando, tentando me conhecer. Porque eu prescindiria desse recurso, que é a sua inteligência pragmática, para que você pudesse me conhecer. Ou seja, na ciência, a ciência vai simplesmente identificar a existência de Deus. Então, se as afirmações teológicas, as afirmações reveladas nas Escrituras, forem assim desbancadas ou forem desmentidas, digamos assim, ou forem não forem confirmadas pelo método científico, de certa forma, pelo menos não na sua concepção metafísica, mas na sua observação coerente, digamos assim, então aquela escritura ela passa a se tornar um fenômeno local de aculturamento teológico de uma tribo local, de um ponto específico do planeta que tende a se tornar um fóssil histórico, um objeto de estudo. Não acompanha a evolução da ciência. Não acompanha a evolução da ciência. Então, se não acompanha a evolução científica, ela acaba ficando para trás, necessariamente. Entendeu? Então, aqui nós vamos ter que fazer essa correlação entre os Vedas, a evolução científica e a afirmação metafísica. Porque uma coisa, a ciência ela não tem condições de comprovar as afirmações metafísicas, mas as descobertas científicas podem sim demonstrar que as afirmações metafísicas são coerentes. A ciência não tem nem condição de explicar a criação do universo, né? Assim, por quê, que aconteceu, quando, como, né? Não, ela tem teorias, né? Ela não tem no seu estado categórico propriamente dito, mas ela faz descobertas que levam a pessoa ou os observadores a fazer afirmações coerentes. Sim. Por exemplo, a afirmação de que a Terra é o centro, né, do universo. Então, do ponto de vista pragmático, as observações demonstraram que não era assim. Então agora nós temos recursos para afirmar que de fato não é assim. Agora, se você, por exemplo, observar que se você pegar o universo como um tecido, o sistema solar como uma célula do tecido, o Sol não é o centro de importância dessa célula. O Sol é apenas o núcleo gerador de energia. O Sol, ele é como se fosse a reserva de gordura da célula, o que alimenta a célula. O núcleo dessa célula é a Terra. E os outros planetas? Sim, porque se você tirar a Terra do sistema solar, o sistema solar vira simplesmente poeira. Não tem valor, não tem mais valor do que qualquer outro sistema estéreo que nós já verificamos. A importância desse sistema solar específico é o fato de haver a Terra. Tirou a Terra, o nosso Sol, em relação a outros sóis, é como uma formiga em relação a um elefante. Tem sóis que são milhões de vezes maiores do que o nosso Sol. Faria o nosso Sol parecer uma formiguinha perante um elefante. Então a importância que tem o nosso Sol só se deve ao fato de haver a Terra. Tirou a Terra, acabou a importância do Sol. É só poeira cósmica. Então, o sistema solar, enquanto célula, a metáfora que eu estou fazendo, que o tecido é composto por células, o tecido humano, né? Então, essas células, elas possuem um núcleo e tem uma reserva de gordura, que alimenta a célula, né? Pelo menos eu me lembro disso, né, nas aulas de ciência, né? Eu acredito que continue assim. Dentro da célula tem uma reserva de gordura? É porque a célula precisa de uma reserva de energia, como um tanque de combustível para poder funcionar. É como se fosse uma indústria, uma célula, né? Sim, então tem que ter um motor ali que faz com que a célula funcione. Me parece, né, se eu assim, não estou errado,
é a gordura que daí tem a energia que vai, né, vai tirando e vai sendo utilizada para os metabolismos celulares. Então, na metáfora, na comparação, se não for isso, pelo menos o pessoal deu para entender, né, precisa de um reservatório de energia, esse é o ponto. Então o Sol, no sistema solar, ele é o reservatório de energia. Ele pode ser o centro, mas ele não é o núcleo. O núcleo é a Terra. Então quando nós analisamos o sistema solar enquanto forma, o valor absoluto se dá em torno da Terra. Então, num certo sentido, você pode dizer que todo o sistema solar gira em torno da Terra, porque se tirou a Terra, acabou. Não tem mais nada, só uma poeira insignificante no universo. Então o centro de importância do sistema solar, evidentemente, que é a Terra. É o único local onde tem a vida. E se você olha outros planetas, por exemplo, é inóspito, são desertos, até feios. Quando você olha para a Terra, é uma exuberância de beleza em toda parte, é um choque de maravilhamento em cada momento. Assim, eu estava vendo aqui agora um documentário sobre a Escandinávia, os Alpes suíços, os lugares lindos no planeta, é simplesmente um choque de beleza a cada instante. Você sai daqui e vai ali para a Lua, é um deserto cheio de poeira, sem graça. Entendeu? Então, a Terra é o que... Por que o homem foi para lá e colocou uma bandeira lá? Poder, né? O princípio de poder, né? Ele quer poder, quer conquistar, quer dominar. Mas isso daí também de certa forma, é como o lodo embaixo do lago. Assim, ele ajuda a flor a aparecer. Então esse princípio de poder, de conquista, de tal, de certa forma tem o seu lado positivo, que é isso, né? Faz com que ele queira encontrar novas coisas e descobrir e aprender. É terapia ocupacional, é como montar as pecinhas, descobrir o universo, entender o universo, é terapia ocupacional. E na medida em que ele vai se ocupando nessa terapia ocupacional, ele vai evoluindo em termos de moralidade e de consciência também, simultaneamente. Então, olha só. Agora, as afirmações védicas, elas são correspondentes ao princípio de observação da ciência? O Carl Sagan, que é o astrônomo, ele fez um documentário muito importante, Cosmos, né? Até sugiro que as pessoas assistam esse documentário. Tem outro documentário mais recente, mas o Carl Sagan fez um documentário na década de 80 chamado Cosmos, um documentário muito lindo e científico. E nesse documentário, ele dá a seguinte explicação: num determinado momento, ele vai à Índia. Porque ele faz, inclusive ele faz aquela pergunta também, né? Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Né? Aquela pergunta que nós comentamos da última vez, né? Mas ele vai à Índia e ele faz uma comparação entre as afirmações védicas e as observações da ciência. E ele faz uma declaração ousada, né? Ele próprio, interessante, que ele diz assim, declarações grandiosas requer provas grandiosas. Né? Então, ele foi à Índia e observando, estudando os Vedas, ele fez a seguinte afirmação. Olha só a afirmação que ele fez. Não sou eu que fiz, foi ele que fez. Está documentado isso daí no documentário que ele fez. Na parte em que ele vai para a Índia, ele faz uma descrição do tempo histórico descrito nos Vedas. Como o universo é descrito dentro dos Vedas. Processo de criação, de formação, de manutenção e de dissolução do universo. Ele fez a seguinte afirmação: se tem nesse planeta uma escritura que corrobora com o avanço da ciência, essa escritura são os Vedas. Nenhuma outra se equivale. Não sou eu que estou afirmando isso. Um cientista, pesquisador, respeitado pela comunidade internacional, um astrônomo, um astrofísico também me parece que ele era, se eu não me engano. Ele rastreou as escrituras porque ele foi buscar o sentido da criação do universo. Então ele partiu do princípio das afirmações das escrituras. Também, ele usou esse recurso também, porque é uma fonte de conhecimento, evidentemente. E no final, ele foi para a Índia, mostrou alguns detalhes da cultura hindu, que na verdade é um reflexo do que tem originalmente aí nos Vedas,
e fez uma comparação histórica. E a comparação foi essa. Se nós formos nos basear, se nós tivéssemos que nos basear de fato numa escritura religiosa para compreender o universo, então essa escritura teria que ser os Vedas, porque é a única que corresponde com as observações científicas. Da ciência da evolução. Com a ciência da evolução. Então, veja bem, a nossa proposta é justamente essa, é apresentar Krishna como sendo a explicação mais coerente para ser entendido como a suprema personalidade de Deus. Eu tenho outras opções, eu tenho Jeová, eu tenho Alá, eu tenho Buda, apesar de que Buda é uma explicação paradoxal de Deus. Então não entraria no contexto, porque na verdade ele seria um mestre, não seria necessariamente, né, Deus. O budismo, ele dilui a existência de Deus e não retira o princípio Deus da equação, o que torna a equação empobrecida, no meu ponto de vista. Sabe aquele filme lá, O Livro de Eli? Sim. Aquele livro que ele carregava, ele seria a Bíblia. Bíblia, né? Na verdade é a Bíblia, né? A Bíblia. A Bíblia é a intuição de Deus partindo dos povos dos desertos. O Corão é a intuição de Deus partindo também de povos desérticos. Então eu tenho o Bhagavad Gita, que é a revelação, a explicação de Deus partindo de um ambiente com água. Dá um outro tipo de interpretação de Deus. Fora isso, tem a escritura védica de fundo que sustentaria as afirmações. Então, necessariamente, para apresentar Krishna como sendo a suprema personalidade de Deus, eu terei necessariamente que defender, ou pelo menos que advogar, a causa de que as escrituras védicas são escrituras superiores. Todas as outras. Porque eu tenho que colocar, não adianta. Eu tenho opções. Eu tenho essa opção, Jeová. Eu tenho essa opção, Alá. Eu tenho opções diluídas de Deus, impersonalistas. E eu tenho a opção Krishna. Dentre essas opções, qual delas seria mais apropriada para que eu advogasse a causa? Eu tenho que decidir isso. E como é que eu vou decidir? Baseado nas comparações. Eu preciso comparar. Porque senão, por que você decide trabalhar numa empresa e não na outra? Por que você decide cortar o seu cabelo dessa forma e não da outra forma? É uma questão de gosto. Mas não é apenas gosto, também é observação. Entende? Sim. Por que você decide viver de uma maneira e não de outra? Tudo bem, tem o gosto envolvido também. Mas você precisa de critérios de observação, de comparação. É melhor viver assim do que assim. É melhor viver em tal país do que tal país. E essas observações, elas dependem da capacidade que nós temos de observar adequadamente também. Por exemplo, se você vai numa concessionária para comprar um carro. Eu vou comprar um carro, ótimo. Né? Não, porque eu vou comprar um carro. Beleza. Agora, me diz uma coisa. Não, aí tem todo o processo de você escolher o carro. Não, então, de aí... Aí, veja bem. Que é melhor, mais econômico, Não, você pode escolher o carro à vontade. Só que o problema é o seguinte, na hora de pegar o carro, não é o seu gosto que vai prevalecer. É a sua capacidade econômica. Você pode gostar do Jaguar, você pode gostar de uma Ferrari, mas a sua capacidade é uma capacidade menor, então você vai comprar um carro menor. Entendeu? Então, por exemplo, na hora de você entender Deus, vai depender muito do quanto de cultura, de conhecimento você tem para poder fazer essa opção. Entendeu? E para que a pessoa possa entender Krishna, ela precisa compreender os Vedas. E compreender os Vedas não é uma tarefa comum. Entendeu? Não é uma tarefa comum. Por isso que o Vaishnava, embora o coração de um Vaishnava seja de dar Krishna para o mundo inteiro, para todos,
O Vaishnava, ele é coerente, ele sabe que não são todos capazes de absorver Krishna. Porque os níveis são diferentes. Não são todos que são adaptados a entender Krishna. São alguns. O trabalho de um Vaishnava é semelhante ao trabalho de um garimpeiro de diamantes. Ele sai para garimpar diamantes. Diamantes não são disponíveis facilmente. Por isso Krishna diz no Bhagavad Gita: Sa Mahatma Sudurlabha. Encontrar uma alma que seja capaz de me compreender como eu sou, não é uma tarefa simples. A intuição de Deus é genérica, todo mundo intui Deus. Até o ateu, É natural, é ele totalmente tem uma natural. intuição de grandiosidade, de uma coisa maior. Sim, Por isso que ele busca essa coisa maior, a origem de tudo. Sim. É uma intuição natural. Todos têm uma intuição de uma coisa por detrás de tudo. Isso é natural. E a concepção de Deus é genérica. Agora, a percepção dessa pessoa localizada na forma de Krishna, você tem que montar um quebra-cabeça significativo. Você entendeu? Entendi. Então, embora o trabalho do Vaishnava seja um trabalho de compaixão, de contribuir, de distribuir, né, a consciência divina, a consciência de Krishna para todas as pessoas, os Vaishnavas não têm essa ingenuidade no coração de que todos são capazes de entender Krishna. Todos são capazes de cantar Hare Krishna. Por isso ele é divertido, ele é fácil. É uma forma fácil das pessoas assimilarem Krishna. Mas compreender Krishna é um outro processo, é uma outra etapa. E o próprio Krishna diz, é difícil, não é fácil. Então, já vai sabendo que aqueles que querem compreender Krishna, a suprema personalidade de Deus, vai ter que, suar o chapéu, vai ter que colocar os neurônios aí para funcionar. Não é assim, não é simplesmente rezar. Compreender a consciência de Krishna não é um fenômeno baseado na reza, rezar para Deus. É diferente, é consciência, é diferente. Quando foi criado a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, Srila Prabhupada, uma pessoa chegou nele e disse: por que você não coloca Igreja Internacional para a Consciência de Krishna? Ou para a compreensão de Deus? Deram umas sugestões para ele. Ele falou: não. A ideia é despertar a consciência para compreender Krishna. Não estou fundando uma religião. Eu estou oferecendo um método científico de compreender a suprema personalidade